abre as nossas mentes, Senhor, que nós possamos alcançar e entender as promessas que Tu tens reservado para nós. Por isso, Senhor, aos que estão presentes, aos que assistirão, Senhor, pelas suas casas, Senhor, aqueles que virão futuramente, Senhor, que esta palavra vá, Senhor, e alcance, Senhor, as vidas e que possa haver frutos dignos, frutos, Senhor, que possam gerar mais e mais sementes frutíferas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Vamos lá então. Hoje nós estamos na 10ª lição da revista da EBAF. Deus abençoe os irmãos aí que nos ajudaram agora. E vamos que vamos. Gente, vamos então. Vocês que estão com a revista, abra a lição 10. E os que possuem a Bíblia, abra em Efésios. Efésios, capítulo de número 6. Aleluia. Efésios, capítulo de número 6. Para nós juntos adorarmos ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Hoje estaremos meditando sobre a promessa da proteção divina. Promessa da proteção divina. Quem tem a revista, a lição de número 10. Nós estaremos para a leitura da classe. E nós estaremos lendo em Efésios 6 e também no Salmo de número 91. Todos acharam aí? Amém? Então vamos lá, pessoal. Hoje, irmãos, a lição é muito profunda e eu quero passar aqui algumas coisas além do que já está na lição, que é muito profunda. Vamos lá então. Vamos fazer o seguinte: a partir do versículo 10, Efésios 6, nós estaremos lendo até o versículo de número 17, ok? E depois nós vamos para o Salmo 91, o versículo 1 até o versículo de número 8. Vamos lá, eu vou ler o 1, eu vou ler o 10º, vocês lerem o 11º e assim até nós chegamos ao 17 aí de Efésios 6. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O 11. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Até o versículo 17. Agora eu quero convidar os irmãos. Salmo 91. Salmo 91. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 8. Para iniciarmos aqui esta lição maravilhosa. Salmo 91, do versículo 1 ao versículo de número 8. Graça seja dada ao nosso Deus, em nome de Jesus. Acharam aí, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 3: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará com suas penas, e nas suas palavras serás seguro. A sua verdade te proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste na escura, nem maldade de dia. 1000 cairão ao teu lado
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, amém e amém. Pessoal, hoje, como eu disse, esta lição ela é de profunda importância, porque as pessoas, muitas pessoas, elas deixam passar desapercebido o fato de estarmos aqui, o fato de um dia levantarmos as mãos e aceitarmos Jesus como Salvador. E quando eu digo isso, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a partir do momento, pessoal, que nós decidimos caminhar com Cristo, nós temos que entender que nós nos tornaremos parte do exército que estará indo contra todas as ciladas, armadilhas, setas do inimigo. Preste atenção. Quando nós falamos sobre promessa da proteção divina, por que precisamos de proteção? Essa é a pergunta. Porque esta proteção não deve ser somente terrena, mas ela deve ser divina, providência divina. Porque imagine assim: outrora nós, escravos do pecado, servos do diabo, entregues às concupiscências da carne, nós não incomodávamos tudo aquilo que o inimigo ele planejava contra nós, ok? Uma vez que nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida, nós temos que entender que nós nos tornaremos alvo. E porque eu vou deixar isso bem claro, bem frisado aqui para todos. Porque eu digo que isso é muito importante o entendimento. Porque a nossa guerra, e aí Efésios que explica isso, não é uma guerra material, onde eu tenho que lutar contra homem, contra algo físico. A partir do momento que eu me alisto no exército de Cristo, eu me torno um alvo do inimigo. Eu me torno, e eu não estou isento das setas, das pestes, das tentações, como a Bíblia diz, flechas inflamadas do maligno. Eu não estou isento, pelo contrário, eu acabo me tornando alvo disso. E olha que interessante para nós pensarmos, eu até falei hoje com meu filho sobre isso. Se você vê uma barata, na sua casa, você vai matar a barata orando? Você vai dar uma chinelada, você vai jogar um inseticida, não é isso? Tá. E um demônio? Eu vou jogar inseticida nele? Vou pegar uma chinela e dar uma chinelada nele? Como que eu combato uma guerra com armas que eu não vejo, mas pela fé tenho? Porque a promessa da proteção divina, e aqui fala a respeito dessas forças malignas, lideradas por Satanás. Irmãos, irmãs, nós estarmos aqui hoje, com essas portas abertas, por mais que aos nossos olhos passem desapercebido, existe uma guerra espiritual, existe influências que você não vê, mas você sente. Ok, pastor? Então é para isso que nós vamos estudar. Uma vez eu tendo um relacionamento e mantendo esse relacionamento com Deus através de Cristo, eu não devo temer, eu não devo ter medo dessas ciladas de Satanás. Amém, irmãos? Amém. Então vamos entender a proteção divina. Para nós entendermos, vamos lá, primeiro tópico: proteção contra o maior inimigo. Qual que é o maior inimigo, arquirrival da noiva de Cristo? Efésios capítulo de número 6, onde nós lemos do versículo 12 ao versículo de número 17.
nós vamos entender que o cristão ele está envolvido em uma batalha espiritual contra o diabo. E esta batalha, esta proteção só se dará a partir do momento, e é isso que Paulo ele deixa bem claro aí em Efésios 6, a partir do momento que nós nos armarmos da proteção que Deus concede. E quais são essas proteções, pastor? Nós entendemos que nós entendendo que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas sim é algo espiritual. Nós temos então que entender que eu preciso me revestir. Efésios capítulo de número 6, ele vai explicar, eu preciso me revestir para lutar contra quem? E aqui eu preciso que você preste muita atenção. Tópico de número 2. E aprenda isso, irmãos e irmãs. Não pense que o inferno é desorganizado. Não pense que o inferno é bagunçado. Não pense que quando Satanás ele vai investir uma guerra, uma luta contra alguém, é tudo desorganizado. Paulo aqui em Efésios capítulo 6, e se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que Paulo ele começa a dar uma relação de inimigos espirituais. Quais são eles, pastor? Versículo de número 12. Não, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Olha agora. Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Percebe que existe uma classificação. Pastor, dá para explicar no detalhe como quem é maior e quem é menor? Você não acha uma forma detalhada dentro da Bíblia para exemplificar sobre principados, governos do mal liderados por príncipes das trevas. É isso que Paulo está apresentando. Potestades, poderes malignos, príncipes das trevas, demônios que lideram outros demônios contra a igreja, hostes espirituais da maldade. Nós não estamos em uma lição de demologia, que é o estudo sobre demônios. Mas só para você entender o reino espiritual do adversário, Satanás, Paulo ele está elencando aqui que existe uma organização. E qual que é o propósito dessa organização espiritual, pastor? Fazer com que, através de estratégias, impeçam a igreja de avançar. E como que eu lido com isso? E de forma bem rápida e sintética, quando a Bíblia diz assim, principados contra principados, percebem que esse é o primeiro nível abaixo de Satanás que Paulo ele exemplifica. Vou dar um exemplo. Quem lembra da oração dos 21 dias de Daniel? A Bíblia diz que Daniel estava orando. E aí quando Gabriel desce, ele fala o quê? Foi ouvida a oração desde o primeiro dia. Só que o príncipe da Pérsia, e ali ele está exemplificando que é uma autoridade espiritual maligna. E não é qualquer uma, não é qualquer um. Era um príncipe que impediu Gabriel. Pastor, quem lembra dessa história? Vamos ver a Bíblia, irmão? Vamos lá, só para explicar um pouquinho. Eu não quero me ater aqui porque o tema da lição não é esse. Mas quer ver um negócio aqui? Daniel, capítulo de número, deixa eu pegar aqui, de número 10. Isso, Daniel, capítulo de número 10. Isso, preste atenção. Isso aqui é muito forte. Põe aí, por favor, versículo de número, a partir do versículo 12, Daniel 10.
versículo de número 12. Eu quero que vocês entendam com quem nós estamos lidando. Pois aí, Daniel capítulo 10, versículo de número 12. A partir do versículo de número 12, está escrito assim, quando colocam lá: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha agora o versículo de número 13. Ô glória. Pega na sua Bíblia aí, irmão. Está com a Bíblia aberta? Não costuma só com o telão não, irmão. Abra a sua Bíblia aí, uai. Isso, não é verdade, missionário? Está igual aquele povo lá que quando vai cantar o hino, se tiver o playback no telão, canta. Se desaparecer o playback, para de cantar. Vamos lá. Leia o versículo 13, irmãos. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas o príncipe veio da Pérsia, se pôs defronte de mim 21 dias. E esse Miguel, um dos três príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, preste atenção. Eu não quero te causar medo, mas eu quero que você entenda em que terreno nós estamos pisando a partir do momento que aceitamos a Cristo. Olhe para cá, preste atenção. Daniel está orando, e Daniel, ele depois de 21 dias, Gabriel, ele se apresenta a Daniel e fala assim: desde o primeiro dia, você orou 21, mas desde o primeiro dia foi ouvida as suas palavras. Só que existiu uma guerra. Tanto é, isso aqui é lindo, irmão. Daniel capítulo 10, versículo de número 1. A Bíblia diz assim: e eu, Daniel, no terceiro ano do rei da Pérsia, fui revelado uma palavra, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é, olha só, verdadeira, e trata-se de uma guerra. O que é uma guerra prolongada? Que vai exigir esforço de quem está nela. Não é uma guerra que você ganha hoje, só vitória, só glória. Porque nós precisamos de proteção divina. Põe lá no versículo 13. A Bíblia diz que quem vai se apresentar para Daniel é Gabriel. Mas Daniel fala assim: eu não estava no mesmo patamar daquele que se apresentou. Por isso foi necessário eu chamar a autoridade maior. E aí ele fala: quem se apresenta? Príncipe, um dos primeiros príncipes, Miguel. Miguel significa quem é como Deus. É Daniel orando, querendo entender o que está acontecendo espiritualmente. Lembra? Para eu entender as coisas espirituais, eu tenho que mergulhar espiritualmente. Vou orar. A oração é respondida. Quando vai descer com a resposta, alguém intervém. Gabriel se vê na frente de um príncipe, que é uma tipologia representando uma autoridade espiritual do inferno. Bloqueia. Gabriel fala: opa, com esse precisa de reforço. Alguém de alçada maior. Vocês estão entendendo, irmão? Chamei Miguel. Miguel foi lá e agora é príncipe contra príncipe. E nessa luta, parece que eu vejo Miguel olhando para Gabriel. O caminho está limpo, vai. Aí ele desce, Daniel olha, porque Daniel depois de 21 dias está triste. Por quê? Orando 21 dias, cadê a resposta? Aí Gabriel vai explicar: meu amigo, rapaz, você é tão amado. Porque tem muita gente que no primeiro dia já cansa. Se não responder no segundo dia já desanima. Mas você ficou 21 dias, ó. E por que ele ficou 21 dias? Porque ele entendeu que se tratava de uma guerra prolongada. Aí Gabriel explica: ó, Miguel foi lá, deu um couro, papo aqui. Agora eu vou explicar todo o lareado. Ele explica os acontecimentos do fim do mundo. Pois bem, principados. Aí a Bíblia diz lá em Efésios 6, perdão. Então existe uma lista
principados, governos do mal, liderados por esses príncipes. Então existe uma classificação específica de autoridades espirituais do mal, que elas são específicas para atuar em nações. Presta atenção nisso. Elas são específicas para atuarem em estados. Elas são específicas para atuarem em municípios. Elas são específicas para atuarem em bairros. Porque essas castas de demônios, essa hierarquia demoníaca, ela não é onipresente. O único que é onipotente, onipresente, onisciente é o Deus que nós servimos. Mas eles não. Então eles precisam fazer o quê? Se organizar. Aí vem Paulo em Efésios 6 falando: você está entendendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Existe uma hierarquia que eles atuam. Quando a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 6, no versículo de número, meu Deus, contra as hostes espirituais da maldade. Essas hostes, sabe o que elas trabalham? Elas trabalham de uma forma que, se a pessoa ela der algum tipo de vazão, ela entra na mente e ela, sem saber, ela é influenciada por essas hostes espirituais da maldade. É por isso que você vê pessoas que se dizem cristãs, mas tem uma língua que fala mal do outro. Que espírito que é esse que habita? A pessoa que ela não entendeu. Pera, eu estou numa guerra. Aí Paulo, ele vai explicar em Efésios 6. Beleza, se existe uma hierarquia, como que eu guerreio essa hierarquia? Aí ele fala: revestivos, glória. Versículo 11: de toda a armadura de Deus. O que me chama a atenção, missionário, vou lá e volto, é que uma vez Davi foi enfrentar Golias. Pate, Saul, que batia canela com canela, quando via Golias gritar, não tinha coragem de ir. Aí quando Davi falou: eu vou, Saul fez o que, irmão Reinaldo? Tome a armadura. Davi pegou a armadura e falou: mas eu nunca usei, esse negócio é desajeitado. Aí vem Deus e fala assim: pega a minha armadura. Aí, pastor, que explicação tem para isso? A explicação é clara. Você não pode tomar a armadura daquele que não tem coragem de guerrear a sua guerra. E Deus já guerreou a nossa guerra. É por isso que ele se chama general. Ele é general. Amém, irmãos? Isso aqui é estudo, não é pregação, pastor. Se contenha. Vamos lá. Como que eu devo me armar? A Bíblia diz, Efésios 6:11, de toda, não é de parte, não é só de um pedaço. E aí ele elenca a armadura. Versículo de número do 14 ao 17. Ele vai explicar: cinturão da verdade. Está lá no PPT. É uma arma contra as mentiras do diabo. Tópico 3, no 1.3. Cinturão da verdade. Tudo isso aqui é espiritual. Eu já peguei isso aqui algumas vezes. Eu estando revestido, revestido. Porque para você estar revestido, você precisa estar vestido. E para um dia você se vestir, você precisa se despir. Mas isso é para outro dia. Vamos voltar aqui. Presta atenção. Eu me revisto, cinturão da verdade, contra mentira do diabo. Olha para o vizinho e diga assim: quem entra na guerra não entra na mentira. Crente que me mente, está faltando uma coisa: cinto da verdade. Aleluia, digo eu também. A Bíblia diz: couraça da justiça, protege os órgãos vitais do soldado, proteção contra as tentações mortais. Se Satanás pudesse, ele ceifaria a nossa vida. Outra coisa,
preparação do Evangelho da Paz. Percebe que ele vai se montando? Cinto, couraça, sandálias, que representam o Evangelho da preparação, a preparação do Evangelho da Paz. Poder para vencer como Jesus, ó glória. Ó, escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. O que é uma coisa inflamada? É uma coisa que foi mal cuidada. Quem já teve uma encravada aqui? Pronto, não preciso nem te falar mais nada. Você cortou errado, deixou lá, tá vendo? Deixa. Daqui a pouco aparece aquele pus. Aí você se lembra. Por quê? Dardos inflamados é aquilo que o inimigo ele choca. E se alguém não tiver o escudo da fé, aquilo que não é tratado logo de cara, de começo, daqui a pouco vai enraizando no coração. Aquilo vai inflamando por dentro. E lembra que nós somos um corpo? E como corpo nós estamos unidos. A cabeça é Cristo. Mas percebe, se sua unha, dedão lá, estiver encravada e inflamada, todo o seu corpo sente. É por isso que a igreja não pode deixar de usar escudo da fé. Por quê? Ó, vou dar um exemplo muito básico aqui do que é o dardo inflamado. O pastor está aqui, ministrou uma palavra. Olha, esse ano de 2025 vai ser um ano de plantio e colheita. Nós vamos alcançar o propósito de Deus. Beleza, aí você sai daqui, ó. Ô glória, aleluia. Aí lá fora, Satanás ousa alguém, ou o que você ouve, ou o que você vê, ou uma pessoa, sei lá. Aí vem o dardo. Você chega e fala assim: olha, esse ano vai ser ano de plantio e colheita, eu vou conquistar em nome de Jesus. Aí vem o dardo. Vai nada, você está desempregado. Vai nada, está faltando, você não tem saúde. Vai nada, você precisa não sei o quê. Se você não tiver fé para proteger aquilo entra, machuca e fica remoendo. É por isso que você vê um monte de pessoas que você conhece alguém que no domingo fica assim no culto? No domingo, no culto, na segunda-feira, você vê na rua como? Você manda mensagem para o Tocha que estava no domingo assim, e aí, varão? Ai, ora por mim. Peraí, cara, que fé é essa? Escuta a fé, vamos lá. Capacete da salvação. Olha para alguém que diz assim: tem a sua salvação em Cristo segura. Porque capacete da salvação, a minha mente, o meu intelecto, o meu raciocínio está seguro de algo. O quê? Uma vez Cristo entregando a sua vida por mim, eu creio no que Ele fez na cruz do Calvário, e o meu relacionamento com Cristo, eu tenho uma certeza que nada vai me tirar disso, que eu sou salvo em Cristo Jesus. Você sabia que tem pessoas que estão no meio da comunidade cristã e não tem certeza da salvação? Faltando capacete, vamos lá. Espada do Espírito. Quem está com a espada? Levanta ela. Pega na espada aí, maneja ela. Pega na espada. Cadê a espada? Cadê a espada? Ô glória. Ei, fé. Olha para tua espada. Sabe manejar ela? Sabe dar umas cortadas? Percebe que Paulo ele está montando aqui de uma forma simbólica as armas espirituais para entrar na guerra. Irmão, a leitura desse ano, nós estamos já para terminar Êxodo. Depois, pastor, é que eu tenho dúvida. Você leu? A pessoa tem dúvida e nem leu. Primeiro lê. Por quê? Olhar a espada, manejar a espada. Jesus Cristo. Ei. Primeira batalha de Jesus Cristo. Você acha que
no deserto foi com Satanás. E Satanás veio com ele com revelação? Veio com receba? Língua estranha? Veio com o quê? Palavra. Está escrito que se você dá ordem dessas pedras, elas virão pães. Aí Jesus olha, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não, mas está escrito, se você se jogar aqui, os anjos vão te socorrer. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás! Não, mas está escrito, olha, eu vou te dar o reino, se você se prostrar e me adorar. Mas também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Pronto! É saber lutar. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão esquecendo deste nível de batalha espiritual, pessoal. As pessoas estão achando que é só vir aqui para o culto de terça, de quarta, de sexta, de sábado, de domingo, sei lá, é tanto culto aqui. Glória a Deus por isso. Vai em segunda hora da Brasil, toma bênção. Vai lá em Mogi. E as pessoas pensam o seguinte: eu vou chegar, abrir a porta, eu preso, vou lá, vai, eu vou subir, eu vou chegar, vou sentar. Nem hora, mas chega lá e está ali, glória a Deus, terminou o culto e tal. E mal sabe que por cima de tudo isso aqui. Agora eu falei que o negócio era profundo. Eu quero que você veja na sua Bíblia o final do versículo do número 13. Vamos lá, 1, 2, 3. Perdão, versículo do número 12. Versículo do número 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, não é isso? Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Espera aí. Que lugar é esse? Lugares. Que lugar é esse? São lugares celestes, já não é terreno. Aí, o nosso querido apóstolo Paulo abre em Efésios, capítulo, está tudo em Efésios aí, meu irmão. Efésios capítulo de número 1. Olha que interessante o que Paulo fala. Efésios capítulo de número 1, versículo 3. O que está escrito aí para nós para o tópico 2? Peraí. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares. Em Efésios está dizendo o seguinte: que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, vai potestade, principados, príncipe da maldade, hostes espirituais da maldade nos lugares. Que lugar é esse? Alguém vai falar assim: pastor, é o inferno. Aí tem aquelas músicas que cantam assim, ó. Pisa. O inferno está aqui embaixo. As pessoas estão totalmente ignorantes acerca deste assunto. Nós aprendemos, Epá foi para isso. Lugares celestiais em Cristo é outro nível. Lugares celestiais é aonde hostes, principados, príncipes deste século habitam. Lembra de Daniel? Ele não orou? A oração sobe ou desce? Sobe. Quem pediu? Está em cima ou está embaixo? E quem veio socorrer Gabriel está descendo de um patamar mais acima. Miguel. Bênçãos celestiais em Cristo estão em um nível que para eu e você alcançar, a tua e a minha oração em guerra espiritual, quando você faz assim: Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, a tua oração sobe como um cheiro suave. Adivinha por onde ela passa primeiro? Aí você vai entender. Por isso que tem oração que não é respondida. Deus não me respondeu. Não, você está numa guerra.
E existem principados, hostes que estão bloqueando nos lugares celestiais. E segundo alguns estudiosos e teólogos, esses lugares celestiais são níveis, aonde o maior nível, se é que se pode dizer maior nível, ou último nível, ou nível inacessível, está o soberano Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Por isso que a nossa guerra, repita comigo, a minha guerra, a guerra da igreja é espiritual. E eu preciso estar revestido de toda a armadura de Deus. Amém? Vamos lá? Se Efésios está dizendo isso, em Salmos, tópico número 2, está com a revista aí? Tópico número 2. Eu preciso então entender, uma vez revestido a proteção de Deus, é mediante o meu relacionamento. É tão interessante, irmãos, que de vez em quando os meus filhos, na verdade o mais novo hoje, que o William já, eu tenho que confessar, passou eu já, né? Mas olha pra cá, quem tem filho sabe disso. É tão legal quando o filho pega a roupa do pai, não é? E se veste e fala, eu sou. Esses dias o Guilherme, ele pegou uma camisa minha, não sei porque ele colocou uma almofada por dentro. Eu só achei estranho isso. Mas ele fez um negócio que só eu faço em casa lá. E ele ficou. E eu fiquei olhando para ele assim. E sabe o que eu fiquei olhando, rapaz? Até que parece mesmo, cara. Por que eu estou falando isso? Porque a proteção contra isso que é espiritual se dá no relacionamento entre você e Deus. Salmo 91 justamente destaca isso. O Salmo 91 ele explica: aquele que no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, quem vai descansar? É quem está onde? A sombra. Irmãos, eu gosto da Bíblia. Abra Salmo 91, versículo 1. Irmãos, os detalhes é tremendo. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vírgula. Isso, abra na tua Bíblia, parabéns. Depois da vírgula, qual que é a primeira palavra? A. Esse A tem um acento, sim ou não? É um A craseado, tem crase. E o que significa crase? Que você está fazendo referência a algo. Então, esse Salmo 91, você não pode ler assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dá a entender que a sombra de Deus vai fazer ela descansar, não é isso? Não é isso. Aquele que está o craseado, quando você vai ler, você tem que falar Por quê? O meu relacionamento com Deus é tão estreito, tão íntimo, que eu habito no seu esconderijo, a ponto de estar sob a sua sombra. E eu não sei se vai dar para ver aqui. Deixa eu ver uma coisa. Fica embaixo de uma luz. Mas vocês conseguem ver a minha sombra? Não dá, né? Dá para ver? Não dá? Tem que pronto, tá vendo essa sombra? Não, tem que ser a minha. Ó, mas eu consigo ver aqui uma sombra. Ó, aqui achei você. Aprenda isso, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você já tentou largar da sua sombra? Você já viu a sua sombra largar de você? Dá ou não dá? E quando dá sombra? É de dia ou de noite? É por isso que nós temos que andar na luz. E quem anda em trevas não consegue ver a sombra.
E quem é essa sombra? É daquele que me guarda. É por isso que se eu habito no esconderijo, eu tenho certeza, o meu relacionamento com Deus faz com que a sua proteção não saia de perto de mim. Aleluia. Por isso que o salmista diz assim: a sombra. Amém, irmãos? Detalhe, segundo detalhe, olha o que o salmista diz. Nós conhecemos tanto o Salmo 91, mas olha os detalhes. Falando de proteção. Salmo 91, versículo número 4. O que diz o Salmo 91, versículo número 4? Diz assim, vamos lá, revista. Ele te cobrirá. Não, versículo. Isso mesmo, versículo número 4. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade e escudo. A sua verdade é escudo e. Salmo de número 91, ele vai explicar, e aqui é interessante o que o autor da lição ele exemplifica. Ele fala de dois pontos. No versículo de número 3 e no versículo de número 3, o que ele diz? Ele destaca, primeiro, laço do passarinheiro, porque ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro. Primeira coisa, nível de proteção, expressões. Laço do passarinheiro era uma forma de cilada que na época que caçava pássaros fazia para que os passarinhos caíssem. Ali se pegava. Eu acho que tem algumas regiões que chamam de arapuca, enfim, gaiola com armadilha, essas coisas. Como que é o nome? Alçapão. Isso. Por que o salmista está dizendo assim? Ele te livrará. Isso aqui é promessa. Que promessa, pastor? Refere-se às ciladas estratégicas do inimigo. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo de número 5. O versículo é o de número 8. Olha o que Pedro está nos orientando aqui. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: bendito é uma maravilha, mas eu vivi aqui. 5:8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Percebe? Não virou, não, Jesus, deixa ele estar. Percebe que quando esse laço do passarinheiro está dizendo, ele te livrará, é Deus dizendo, uma vez você relacionada comigo, tem a promessa divina que toda e qualquer cilada, arapuca, calabouço, alçapão, tudo que vocês entendem aí, pode ter certeza, se o inimigo preparar, ele vai desfazer todas as obras. É por isso que a Bíblia diz em Isaías, toda ferramenta, oh glória, preparada contra ti, ela não vai prosperar. Isso é maior, irmãos. Enquanto tem muitas pessoas querendo alcançar promessas terrenas, essa promessa divina, ela supera qualquer terrena. Porque para alcançar um carro, uma casa, para ter um bom casamento, para alcançar um bom serviço, um bom salário, você tem que se dispor a sair da sua casa, você tem que se dispor às vezes a pé, de bicicleta, de trânsito, entrar num carro, entrar num ônibus. Quantas pessoas elas morrem em acidentes de carro, em acidentes de bicicleta, andando pelas ruas. Veio a Covid e levou inclusive muitos dos nossos irmãos, mas ele te livrou. O Senhor, aleluia, te livrou. Quem teve Covid aqui? Irmão, que negócio. Olha o que a Bíblia diz. A outra expressão, ele te livrará da peste
peste perniciosa. Indica proteção de vida contra as enfermidades mortais. Eu sei, muita gente já morreu, mas ele te livrou. Não, acho que você não entendeu. Esse livramento é entender que mesmo enfrentando a adversidade, pastor, quer dizer que se eu me revestir, se eu tiver relacionamento com Deus, eu estou isento? Não! Haverá doenças, haverá dificuldades, mas você tem que ter a certeza. Qual que é a certeza? Pode até acender, aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vão lançar os meninos na fornalha. Pastor, Deus tinha poder para livrar os meninos da fornalha? Sim. Por que não livrou? Porque Deus queria deixar bem claro: você pode até entrar na fornalha, mas na fornalha eu vou te livrar, eu vou estar lá. Paulo, náufrago na ilha de Malta, uma víbora vai picar ele, mas Paulo quem que era? Um exemplo de cristão a ser seguido, a ponto de dizer: me imita, porque eu imito Cristo. Aí vai uma víbora e pica ele. Os bárbaros vão achando, Atos capítulo 28, vão achando o seguinte: vai morrer. É Deus punindo ele. E a Paulo pega a víbora, vai lá no meio do fogo e sacode a porta. Vai, porque víbora e fogo não pega, né? Aí vai, sai a víbora, e alguém está dizendo: vai morrer. E a Bíblia diz que ele não morreu. Sabe por quê? Pastor, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Alguém está dizendo: vai morrer. E Paulo está falando: não vou morrer não, eu tenho ainda uma grande obra a fazer. Olha para alguém e diga assim: Deus não te livra da picada, mas te livra do veneno. Pode até picar, mas o lado inflamado não alcança o coração. Amém, irmãos? Vamos lá. Salmo 91. Ele apresenta Deus como onipotente. O que é onipotente, irmãos? Não é possível. Onipotente, um dos atributos de Deus. O que é? Não está na revista, né? Não está escrito nas perguntas, né? O que significa onipotente? Vamos, igreja. Ele tem todo o Deus, ele não é. Deus não tem poder. Porque quem tem, recebeu de alguém. Oh, glória. Ele é. Deus, ele, no Salmo 91, ele é apresentado como aquele que tem todo o poder. Você está entendendo? O Deus que te guarda e te livra. Uma vez que você entende quem é este Deus que tem todo o poder, o Salmo diz assim: vai descansar. Pastor, mas a luta, a pressão espiritual, existem, já aconteceu isso comigo, já aconteceu com a pastora, já aconteceu com alguns irmãos, de sonharem com guerras, lutando contra vultos que não dá para ver a fisionomia. Ali é uma guerra espiritual. A pessoa, às vezes, a nossa carne, por que você acha que a nossa carne, quando acontece esse tipo de coisa, se arrepia? Porque não é algo que o meu e o teu corpo não aguenta. Porque quando nós sentimos a presença de Deus, o nosso corpo arrepia. Porque nós estamos lidando com algo espiritual. E nós temos um fragmento. Porque quando o homem lá em Gênesis foi criado, a Bíblia diz que Deus fez isso aqui, ó. E quando ele
vida, que eu entendo ser a graça de Deus, a graça da vida, ela se manifestou no homem. E se isso vier na totalidade da vida de um homem e de uma mulher, nós não aguentaríamos. Só que existe algo também do outro lado, do inimigo, do maligno, obras de feitiçarias, obras de magia negra. Irmãos, esse negócio de dizer assim, macumba não pega em crente, feitiçaria não pega em crente, não pega para aqueles que estão debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo. Agora brinca para você ver, por isso tem que ser respeitado, não ter medo, mas ser respeitado. Sexta-feira 13, quebrou um vidro, passou debaixo de uma escada, porque viu um gato preto e tropeçou num despacho. E aí, como que fica, irmão? Ai, Jesus, Maria ajuda, eu fui inferno. Resolve? Eu conheci um cara que era tão doido, tão doido, tão doido. Você é doido, irmão. Isso aí é outro nível. Cada um com a sua doideira. E ele estava passando prova, não estava comendo, não tinha mistura em casa. Ele falou: Senhor, envia recurso. Aí sabe o que fizeram? Fizeram despacho com galinha na frente da casa dele. Você falou: Senhor, muito obrigado. Aí eu te consagro. Pegou, fez a galinha e comeu. Está vivo. Níveis. Aguenta isso? É que nós não oramos aqui e o propósito não é esse, ok? Missionário, se dentro da... Eu vou dizer para a pessoa que isso é espiritual, só uma vez. Se às vezes aqui na igreja, que é Deus, mas senta no reprovo aqui, pá, tem gente que fica assim, ó, que é isso? Imagina você escutar uivando alguém que está possesso. É igual aquele irmão que estava a igreja lotada. Deixa eu falar um pouco rapidinho, vou lá e volto. A igreja estava lotada assim. Aí manifestou uma pessoa endemoniada. E tinha uns irmãos desligados, frio, não dava glória a Deus, não dava nada. Daqui a pouco, no meio da reunião, o demônio se manifestou e o pastor: sai em nome de Jesus. Aí o demônio falou: eu vou sair e vou entrar no crente mais fraco aqui da igreja. A igreja. Até os frios. Porque as pessoas... Eu estou falando isso de uma forma bem tranquila para vocês entenderem que a nossa guerra não é contra a carne, contra sangue. Porque você acha que às vezes nós nos aprontamos para vir para a igreja, daqui a pouco é um desânimo do nada, não tristeza do nada. Alguém liga para dar uma péssima notícia, alguém liga para te fazer desanimar e falar: não vou hoje. Você tem que entender: opa, é espiritual. E se é espiritual, hoje eu vou entrar nessa guerra e vou sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, irmão? Ele diz, ele apresenta a Deus como aquele que protege e guarda e livra do mal. Salmo 91. É por isso, aprenda em nome de Jesus, que nós podemos confiar que nenhuma, eu vou repetir aqui, pela autoridade que há no nome de Jesus, nenhuma estratégia do inimigo prevalecerá contra aqueles que estão sob a proteção de Deus. Olha para alguém aí que está aí falando: nenhuma vai prevalecer contra você. Esteja, entenda que nenhum tipo de cilada do maligno vai prevalecer, irmão. Isso é promessa. É por isso que eu de uma forma mais descontraída, mas é para às vezes não espantar. Mas, irmãos, é complicado lidar com pessoa que não acredita na proteção de Deus. Deus está com você. Mas será? Irmão, você está servindo a quem? É por isso
que no Salmo 91 que nós conhecemos, vamos lá, vamos voltar para o Salmo 91, vamos lá. Versículo, olha a confiança. Versículo 7. Eu sei que você conhece esse versículo, mas vamos lá. Versículo de número 7. 1, 2, 3. Sabe o que esse versículo explica? Confiança. No meio de 11 mil, não, 11.001 vidas. 10.000 mais 1.000, 11. Mas você, 11.001. Ó, eu estou falando no sentido espiritual, ok? Espiritual. Bala comendo, tiro, seta, dardo, lança, calúnia, cilada, calabouço, arapuca, tudo que Satanás está tentando fazer, você só vai fazer isso aqui, ó. E vem um negócio aqui, e pega essa. Quem está sob a proteção de Deus, no meio da luta, a única coisa que vai ter que fazer é o que a Bíblia diz aí no versículo de número 8: somente com os teus olhos, glória, somente com teus olhos olharás. Quem está sob a proteção de Deus vai ter que só ficar vendo. Quem cair é porque não está no mesmo ambiente que você está, mas você vai ficar de pé porque é promessa divina do Senhor. Você crê? Diga amém. Oh glória. Terceiro e último tópico, para nós partirmos para o final. Os inimigos que se levantarem contra mim, contra ti, não sou eu, mas a palavra afirma, eles serão derrotados. Todos aqueles que se opuseram contra os planos de Deus ao longo da história, eles foram derrotados. É por isso que tem um hino aqui que canta, os jovens cantam: a perseguição não parou. Eu acho tão legal esse hino, porque todos aqueles que se levantaram não resistiram à promessa que existe para a igreja. E qual que é a promessa? Se você se revestir, se você entender que Deus é onipotente na sua vida, a proteção de Deus vai fazer com que no meio de uma guerra, todos aqueles que se levantarem, do mesmo jeito que se levantou, irão cair. Amém, irmãos? Então vira para essa pessoa e diga assim: Jesus está contigo por causa da proteção divina. Acabou. Você vê esses caras que é muito tempo dinheiro, que anda com segurança, o cara não se sente seguro. Você vê um cara que anda com carro blindado, não se sente seguro. Você tem um Deus que está acima de todas essas coisas. Então ande seguro na presença de Deus, ande na rua seguro. É Deus que vai guardar a tua frente, a tua retaguarda, a tua direita, a tua esquerda, e o nome dele será honrado. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. São promessas. Nós temos que entender que existe esta promessa. Pastor, promessa de proteção divina? Sim. E eu digo isso com todo respeito a pessoas que talvez para andarem protegidos fazem o seu ritual logo cedo, se benzem, se vão em lugares para receber chuva de não sei o que, enfim, cada um faz uma forma. Ok, eu respeito, mas só que eu não preciso, nós não precisamos disso. Basta nós todo dia entender: eu já estou habitando na presença de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Então eu posso andar descansado, eu posso levantar descansado, certo que Deus ele está comigo. Aleluia. Abra a Bíblia em 1 Coríntios 15,
versículo 24 ao 26. Olha o que Jesus fará com todos aqueles que se levantarão contra a igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 26, diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e toda força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Sabe por que nós nem a morte tememos? Porque o nosso Cristo, Ele é maior do que a morte, Ele domina sobre a morte. É por isso que cristão, homens e mulheres de Deus, que estão debaixo da proteção de Cristo, de Deus, não temem a morte. Você vai perguntar para alguém assim: tem medo de morrer? Pergunta para ele aí: tem medo de morrer? Só tem medo de morrer. Olha o que eu vou falar. Só tem medo de morrer quem sabe para onde vai. Entendeu? Não, se eu morrer, eu sei quando eu vou. Agora, quem não tem medo de morrer, tem a certeza que já está lá faz tempo. Eu já estou habitando lá. E se eu habito lá, tem medo não. Não, mas é porque, ai meu Deus, tem medo de morrer. Não, tem medo não. Mas pastor, é porque eu tenho marido, tenho esposa, tenho filho. Não, se Deus falar, chamar sua ceia, Ele cuida de quem fica. Amém? Vamos correr. Segurança, promessa e vitória para os que temem o Senhor. Nossa vida cristã, tenha certeza, jovens, crianças, obreiros, obreiras, irmãs, família, tenha certeza que de Deus somente podemos esperar proteção, vitória e segurança. Em Deus, olhe para cá, tenha a certeza que uma vez relacionado com Ele, estando sob a sua proteção e a sua guarda, nós temos esta promessa que nos acompanha: eu sou protegido, mal nenhum irá lhe alcançar. Amém, irmãos? Salmo 18, versículo 2. Vamos aquecer aí para agilidade. Salmo 18, versículo 2. Eu gostaria que toda a igreja levante isso. Vamos ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor é o meu rochedo, o meu guarda-costas, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, meu escudo, a força da minha salvação, meu alvo. Vocês entenderam o que vocês leram? O que a Bíblia está dizendo? Que embora tenhamos adversidades, embora tenhamos dias maus, porque se você for olhar lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz assim: depois que você se revestir da armadura, a Bíblia diz lá, para que depois de tudo isso estardes firmes, depois de tudo isso permanecer firme. Então pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir seta, pode vir guerra espiritual, mas aí você precisa ler esse versículo com essa certeza. O que? Senhor, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte. E se Ele é o meu lugar forte, eu me escondo debaixo dEle. É certeza, é entender o que o salmista diz: Ele é aquele em quem eu confio. No meio da adversidade, no meio da guerra espiritual, clame,
sua voz com autoridade, porque você está debaixo de uma promessa. Então é no meio de uma guerra, deixa bem claro para todo mundo ouvir: o Senhor é aquele que eu confio. O Senhor é minha força, minha rocha, minha fortaleza, a minha salvação. E por que eu falo isso? Porque eu estou debaixo desta promessa. É por isso que nas antigas histórias, nas histórias do Antigo Testamento, está dizendo, em uma das histórias, quando Josafá vai enfrentar uma guerra, Deus, através do profeta, fala assim: coloca os levitas, as crianças, as mulheres na frente e grita alto: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas você está numa guerra, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Oh, aleluia! Cada umas correndo aqui, irmão. É Deus. Olha para essa pessoa, é Deus que cuida de você. Uma vez você posicionado, essa promessa lhe seguirá. Tópico 3.3: a abrangência da proteção de Deus. Vamos lá. Deus é onipotente, onipresente, governando sobre tudo e todos, conforme Efésios 6 e Salmo 91. Deus é aquele que protege o seu povo. E para quem estava aqui no domingo, e olha que interessante, onde estivermos, a proteção de Deus estará presente. Salmo 46, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos colocar lá para nós irmos para o final. Salmo 46, do versículo 1 ao versículo de número 6. Olha o que diz lá. Achou aí? Acho na sua Bíblia. A minha aqui já está no jeito. Vamos lá. Salmo 46. Deixa eu achar aqui. Eu falei que está no jeito, mas deixa eu estar no jeito mesmo. E pronto. Ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Preguei isso domingo retrasado. Não foi esse domingo não. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Percebe que o salmista está dizendo o seguinte: sabe por que eu não temo? Porque eu estou debaixo de uma promessa. Sabe por que eu não temo? Porque existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E olha o que ele diz: as moradas do Altíssimo. Aí vem o Salmo 91 dizendo: aquele que habita a sombra do Onipotente, aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. E aonde tu acha que fica o esconderijo do Altíssimo? Nas moradas do Altíssimo. Ele está lá. E se Deus está lá, você também está. E se você também está, não temas, não temas. A proteção estará com você. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. É por isso que ele faz cessar guerras. É por isso que no lugar de guerra ele coloca paz. E que nesta noite você saia daqui entendido. Pode se levantar um batalhão de demônios, legiões e legiões contra você, a sua casa, a sua família. Maior é o que está com você. Portanto, se revista da autoridade, se revista da armadura de Deus, se revista daquilo que o Senhor tem te entregado, e tenha esse relacionamento com Deus diariamente. Vai no amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Que através desta palavra e desta lição você entenda que Deus, Ele é poderoso. Ele tem todo o poder para desvencilhar, para destruir, para acabar, para destronar
seja principado, seja potestade, seja príncipes da maldade, seja as hostes infernais, seja tudo aquilo que habita na região celestial. Você está habitando em outro ambiente, na região celestial, em Cristo. É em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração aqui com você nessa noite. Se coloque de pé. Pela onipotência divina, resumindo, o inimigo das nossas almas será derrotado, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu gostaria aqui de nessa noite fazer com você uma oração, para que você entenda que você não está sozinho, você está debaixo de uma promessa essa de proteção. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu convido você a levantar suas mãos e oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite nós cremos no Teu poder, cremos na Tua promessa, cremos que Tu estás conosco. Senhor, que nós possamos entender esta guerra, esta luta espiritual, e estarmos revestidos, estarmos, Senhor, preparados para esta guerra. Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, pode se levantar, Senhor, uma legião, Senhor, de 11.000, Senhor, demônios, Senhor, contra nós permaneceremos de pé. Senhor, como a Tua palavra diz, nós resistiremos ao dia mau, porque cremos que Tu tens todo o poder. Tu és, Senhor, aquele que nos guarda, nos protege, e através dessa proteção divina, continua mantendo, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas, debaixo desta promessa. E só quem crê diga um amém. Deus abençoe em nome de